Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso diálogo do Dhammapada. E hoje nós iremos dar continuidade à nossa reunião passada, do capítulo 5. Vou colocar aqui o áudio rapidamente para a gente dar uma lembrada da leitura e fazer os comentários. Abastecer o carro cada dia. Esses comerciais é tão inconveniente. Nem fala, não. Longa é a noite para o insone, longa é a légua para o cansado, longo é o sansara para os tolos que não conhecem o verdadeiro Dhamma. Vini, Se alguém pausa não aí conseguir... rapidinho. Oi? Essa é outra versão. Será que não é melhor alguém ler aqui a nossa? Ludmilla poderia ler, não? Posso ler, é o capítulo 5, né? Isso, fica melhor. O insensato. Longa é a noite para quem vela, longa é a estrada para quem está fadigado. Longa é a série dos nascimentos e das mortes para os insensatos presos à ilusão dos desejos e que desconhecem a verdadeira lei, o caminho. Na grande jornada da vida, não encontrando quem lhe seja superior ou igual, que resolutamente prossiga solitário. No caminho não há sociedade com insensatos. Esses filhos são meus, estas riquezas são minhas. Assim se atormenta o insensato. Verdadeiramente, nem nos pertencemos a nós mesmos, muito menos filhos e riquezas. O insensato, reconhecendo-se como tal, pelo menos nisto, é sábio. Mas o insensato, que se julga um sábio, este sim é verdadeiramente um tolo. Mesmo convivendo a vida toda com um homem sábio, o nécio percebe tão pouco do caminho da sabedoria, como a colher o gosto da sopa. Mas o homem esclarecido, aquele que observa e vê, estando um só minuto na companhia de um sábio, logo perceberá o caminho da sabedoria, como a língua o sabor da sopa. Os insensatos, que acreditam serem sábios, são inimigos de si mesmos. Fazem más ações, das quais, por fim, só colhem frutos amargos. Não é boa a ação que, depois de feita, traz arrependimentos. Quando amadurecida, produzirá frutos amargos que serão colhidos com lágrimas e lamentos. Realmente boa é a ação que, depois de feita, não traz arrependimentos. Quando amadurecida, produzirá frutos doces que serão colhidos com alegria e contentamento. Doce como mel, parece ao tolo a má ação, enquanto imatura. Porém, quando ele a amadurece, o sofrimento aparece, amargo como fel. Por mais tempo que se alimente com auxílio da ponta afiada da erva cusã, o insensato nem por isso alcançará a 16ª parte dos que se alimentam da verdade, sabedoria dos sábios. A má ação não dá frutos imediatos, como leite recém-derramado não azeda imediatamente. Como fogo escondido sob cinzas, um belo dia o mal irrompe sobre o insensato. A maldade do insensato, aumentada pela esperteza, perturba sua mente e aumenta sua ruína. O nécio é capaz de desejar uma reputação imerecida, veneração entre os seus e entre os bhikkhus, a primazia nos mosteiros. Que os leigos e religiosos me julguem perfeito, que a mim obedeçam e se submetam às minhas menores ordens. Assim pensa e fala o insensato, e seus desejos e orgulho crescem sem cessar. Existe um caminho que leva aos bens terrestres, outro que leva ao nirvana. Sabedor disso, o discípulo do Supremo Iluminado não aspira às honras, mas esforça-se na vigilância para a libertação. É isso, né? Isso, perfeito. Quem gostaria de começar o diálogo? Eu achei bacana aqui, no verso 62, que ele fala dos filhos, né? Que aqui ele não está falando para a gente não ter filho ou não amar os filhos. Está falando que os filhos não pertencem a nós, né? Se a gente pensar isso faz sentido. Porque as pessoas, não só filho, mas qualquer pessoa, amigo, esposo, esposa, não é nossa propriedade. Então eu vejo muito essa questão de ser, mas não querer, né? Não ansiar pelas coisas. E eu achei muito bonito aqui a metáfora que ele faz sobre a sopa, né? Que ele não consegue sentir o gosto da sopa, apesar de estando
colada a ela, né? Você pega uma colher para comer sopa e mesmo assim ela não consegue sentir o gosto da sopa. E já a língua consegue. E foi isso que eu achei bacana desse capítulo. Se a gente for analisar o conceito budista de não eu, anatta, né, de que não existe uma personalidade e não existe um meu, né, pelo ego, a gente pode encaixar essa dos nossos filhos, né, do que a gente pensa que é nossa, mas na verdade não é nosso, com esse conceito de anatta, né, de não eu. E eu achei interessante também quando ele diz, que foi aquilo que o Cris falou, né, da comparação que ele fez da mulher com a língua, de que mesmo uma pessoa convivendo com um sábio, né, com uma pessoa inteligente, ela não quer dizer que ela seja inteligente. Aí ele vai fazer a comparação da língua, né, que sente o gosto, mas a sopa não sente o gosto. Então ele faz essa comparação sábia, a pessoa que mesmo viva ali junto, imerso nos livros, nos conceitos, não é sábio. Alguém mais queria falar sobre esse capítulo? Eu quero falar sobre o 71, né, que fala: a má ação não dá frutos imediatamente, como o leite recém-derramado não azeda imediatamente. É como se a pessoa faz uma maldade e acha que não vai ter consequência. Pode não ter imediatamente, mas é o karma, né? Pode demorar um tempo, mas a consequência virá. Sim, o karma fica registrado, né, no universo, na nossa consciência, né, nosso inconsciente, na mente alaya. E quando tiver as condições propícias, né, aquele efeito daquela causa que a gente fez se manifesta, seja ele bom ou mal, né? E as pessoas que não conhecem a lei de causa e efeito, têm esse pensamento de que se eu fazer o mal, não vou sofrer com aquilo. Mas não, a gente está sempre vibrando, e se a gente causar o mal, causar o sofrimento, a gente vai sim, mesmo que não naquele momento, naquele instante, mas a gente vai sofrer as consequências, né? Não digo assim, se matou tem que morrer, não. Se matou, causou sofrimento, e você, a pessoa, né, irá sofrer também algo equivalente àquele sofrimento. Não quer dizer que a pessoa será assassinada, será morta. Pode ser que sim, mas eu acredito que tem mais sofrimento para uma pessoa que tira a vida. Eu tenho uma dúvida nessa questão. Foi a Virgínia que colocou, e eu entendo, assim, essa questão do karma. Eu sei que a gente colhe aquilo que a gente planta, ninguém vai plantar limão e vai colher maçã. A gente sabe, a gente consegue compreender isso de uma forma... Oi, James, boa noite. Oi, James, boa noite. Eu consigo compreender. Algumas coisas aqui que ele coloca, acho que é no 72, a maldade do insensato, aumentada pela esperteza, perturba sua mente e aumenta a sua ruína. Aí eu quero, assim, que vocês me ajudem a compreender. Existem muitas questões onde a pessoa, por exemplo, ela pensa, eu vou agir aqui de má fé, eu vou ser esperto, né? Até como ele coloca a esperteza. Eu vou dar um exemplo aqui usando, sei lá, a Virgínia aqui. Eu vou lá e vou passar a perna na Virgínia, e vou extorquir, e vou fazer mal, e vou tirar da Virgínia, porque eu acho que a Virgínia tem, porque não vai fazer falta para ela, e mesmo que falta eu não estou nem aí, e vou tirar proveito aí de uma situação da vida da Virgínia. Vou fazer um mal à Virgínia, seja ele qual for, financeiro, pessoal, não importa, eu vou fazer um mal, que para mim, eu estou visando só o meu ponto de vista, o meu lucro, tá? Ele está falando que o insensato, a maldade do insensato é aumentada pela esperteza. Eu posso aqui criar uma situação onde a Virgínia nem se acorde daquilo que eu estou tramando, e ela seja vítima mesmo nisso. A gente tem sempre o costume de dizer, olha, a vida por si só vai se encarregar de mais na frente retribuir aquilo que a gente está fazendo. É muito comum a gente ver determinadas pessoas ascendendo,
ou tendo esse lucro na visão da gente de uma forma muito rápida, né? Passei a perna na Virgínia, me dei bem, a Virgínia de repente até, vamos supor, numa questão mais prática, numa sociedade, fui lá, passei a perna na Virgínia, fali a Virgínia, quebrei a sociedade, me dei bem, abri meu negócio sem a Virgínia faliu. E eu, acendi. Eu fiquei top, me dei bem nos negócios, de repente até expandi, fui aí, importei, fui para o exterior, e a Virgínia quebrou, a Virgínia faliu. Aparentemente, quem se deu bem? Eu me dei bem. Então, vamos dizer que o tempo passa, eu estou de vento em popa, estou lucrando aí meus dólares, eu estou dando um exemplo aí de sociedade, de questão financeira. Mas podia ser N questões aqui, tá? Podia ser familiar, podia ser qualquer outra coisa. Como que vocês veem esse retorno? Ele é essencialmente para essa existência? Ele é essencialmente voltado. Por que eu estou perguntando? Porque mais na frente vai ter um textozinho, um verso, que ele vai falar que ele pode vir em doença, que ele pode vir em perda de ente querido, que ele pode vir em tristeza. E isso vai vir necessariamente nessa existência? Essa foi uma dúvida que eu fiquei. Porque a gente sabe que a existência ela perpetua. E às vezes, aos nossos olhos, parece que quem passou a perna lá na Virgínia se deu bem. E parece que o insensato, aquele que deu o golpe, ele está melhor do que aquele que levou. Né? A gente, eu não sei, de repente o Euclides tem até propriedade de falar, mas aparentemente, nos casos judiciários, principalmente familiares, a gente vê cada coisa, e quando a gente olha assim, a gente diz, nossa, mas parece que o outro que fez errado é que ganhou a situação. E será que realmente ganhou? Será que não vai vir esse retorno cedo ou tarde? Eu escuto muito assim de gente muito velha, sabe? Muito velha assim, mais velha. Gente com mais sabedoria, né? Que diz assim, minha filha, cedo ou tarde a vida se encarrega. Começa a pagar aqui. Pagar o quê? O que vai pagar? A quem vai pagar? Quem está cobrando ou quem vai cobrar? Então, é nesse sentido que eu queria que vocês me ajudassem a discorrer sobre isso. O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam? Eu vou fazer só uma especulação. Você faz primeiro, Euclides, pode falar. Eu ia deixar para falar do karma mais para frente, né, que tem outras, ele retorna a esse tema. Mas assim, antes de falar o que eu acho, só responder rapidinho, fazer uma observação. No hinduísmo, eles também tinham uma taxatividade das penas, né, do karma. Se você zoar de uma pessoa manca, você vai nascer manco na próxima encarnação. Se você, sei lá, roubar, você vai nascer pobre, né? Mas pelo que eu estudei, não monges, mas os monges lá, tem outro nome, né? Mas os monges lá do hinduísmo, eles falavam isso para a população em geral. Então isso era meio que para convencer as pessoas comuns, mas não era isso que eles acreditavam, né? Eles tinham uma crença mais complexa do karma. O que eu acho, pessoalmente, é que mesmo nessa vida a gente já paga, né? Se você vê, por exemplo, o caso qual que é o nome dele? Do assassino aí de Brasília, não sei se vocês viram na notícia, né? O cara matou um monte de gente. Virgínia, eu acho que se você tirar a câmera, eu acho que fica melhor, mais estável. Às vezes funciona. Então, o carinha lá, o Lázaro, né? Ele matou um monte de gente, não teve outro desfecho. Ele foi morto a tiros, né? Teve uma vida curta. E mesmo no caso de pessoas em que isso não acontece, se você vê um político, por exemplo, o cara fez um monte de ações más, mas o cara é um político poderoso, tem dinheiro, tem fama, tem tudo. Só que será que se ele tem mesmo? Será que se
se ele tem uma consciência limpa, será que ele tem uma existência digna? Não é só uma questão de, eu tenho inveja, então vou torcer para ele se dar mal. Não é isso. Eu acho que quando, por exemplo, uma pessoa mata outra, mesmo se ela não é punida, nunca vai para cadeia, nunca acontece nada, ela perde um pouco da humanidade. Então, assim, eu acho que é isso, né, na minha opinião. Né. Tem que ter para ter uma consciência limpa, a gente não vai sair por aí fazendo besteira, mesmo se a gente pode não ser a pior pessoa do mundo, mas a gente sente os nossos erros. Mais cedo ou mais tarde volta para nos perseguir, né? Então eu acho que ter uma consciência limpa é muito mais valioso do que ter dinheiro, fama, ou cometer atrocidades e se safar, né? Não acontecer nada. Então isso é a minha opinião. Cíntia, eu vou responder no andamento da nossa conversa. A gente vai falar sobre karma hoje. Eu vou te responder essa dúvida. Mas alguém quer ainda falar sobre esse capítulo para a gente passar para o próximo? Não? Então vamos passar para o próximo. Eu acho que vocês resumiram bem aí. Eu também pensei muito na questão do karma aqui, em relação a esse capítulo, sabe? Então, vocês já resumiram bem. Pronto, perfeito. E do capítulo 6, quem começa o diálogo? Vocês querem ler primeiro? Posso ler? Pode ler. 6, né? Espera aí que eu tô com uma tela só. Não vou ver vocês. O sábio, Panditavaga, considera quem te aponta os defeitos como se te desvendasse os tesouros. Segue o sábio, que te reprova os erros. Na verdade, estar em tal companhia é um grande bem e não um mal. Evita, domina, foge de tudo o que não for o bem. Isso desagradará aos insensatos, porém agradará aos sábios. Não tenha por amigos os que praticam o mal. Junta-se aos bons, procura a amizade dos melhores dentre os homens. Quem bebe na fonte da doutrina vive feliz, com a mente tranquila, alegra-se sempre o sábio com a doutrina revelada pelo Buda. Opa. Os que abrem canais conduzem a água para onde querem. Os fabricantes de flecha moldam-nas. Os carpinteiros trabalham a madeira à sua vontade. Os sábios controlam a própria mente. Da mesma forma que a rocha não é abalada pelas tempestades, o sábio se mantém imperturbável diante das censuras ou dos elogios. Semelhante a um lago profundo, límpido e calmo, assim vive o sábio, na completa serenidade, quando penetrado pela doutrina. Em qualquer circunstância, o sábio não emprega palavras fúteis, nem se deixa levar pelo desejo, a dor e a alegria não o alteram. Aquele que, para si mesmo ou para os demais, não anseia por filhos, riquezas ou poder, que não sobrepõe o seu próprio interesse ao que é o correto, esse será virtuoso, justo e sábio. Poucos homens alcançam a doutrina, alcançam a outra margem do rio da existência e realizam o Nibbana. A maioria perambula na mesma margem. Aqueles que vivem conforme a lei, claramente anunciada, qualquer que seja a dificuldade, alcançam a outra margem, vencendo a torre da morte. Abandonando a vida mundana e seguindo o caminho da verdade, doutrina, o sábio encontra no recolhimento a felicidade, que lá parecia ausente, livre dos desejos e prazeres e de tudo que possa obscurecer a mente. Vai ao encontro da realização suprema. Aquele cuja mente está treinada em todos os graus do conhecimento, que leva à luz, desapegado de tudo, para quem a renúncia é felicidade, cujas paixões e desejos foram subjugados, este mesmo nesta vida atinge o Nibbana. Vou fazer um comentário.
Eu gosto bastante ali do primeiro verso, que ele fala sobre quem te aponta os defeitos, como se te desvendasse tesouros. Eu até levei, assim, depois que eu li, eu fiquei muito pensativa sobre, porque geralmente a gente reage de forma ruim àqueles que falam sobre os nossos defeitos, e é bem importante que a gente se reconheça, né? Que a gente consiga entender quem a gente é e tente resolver o que está ao nosso alcance, esses defeitos que a gente encontra na gente que os outros encontram na gente. Enfim, eu achei bem bonito, achei bem necessário e é isso. Eu também achei interessante. Pode falar, Herbert. Não, eu ia dizer que esse capítulo é muito bonito também. Ele faz um oposto com o capítulo anterior, né? Ele traz um aspecto mais positivo dos efeitos, né, das nossas causas. É isso. Eu gosto quando ele compara o sábio com reflexo, né, um espelho, porque uma vez eu li, eu acho que foi no Mundo de Sofia, não lembro, falando assim que o sábio realmente é como um espelho, né? Ele absorve todo o conhecimento, ao mesmo tempo não retém nada, né? Ele reflete. Eu acho essa reflexão maravilhosa, assim. Então, aqui, esse capítulo se dedica aos benefícios da vida, né? No caminho correto. Isso, perfeito. Ainda no primeiro verso, o budismo preza muito pelo bom amigo, né? O bom amigo é o sábio que faz críticas construtivas, ao contrário daquele mau amigo que faz as críticas só para se sentir superior, né? E eu levo isso para minha vida também, né? De encontrar amigos que apontem minhas falhas, meus defeitos, mas com ar construtivo e não só para me sentir fazer pior, né? Ou, ou me sentir fazer menor que ele e que ele seja o bambambam bam, bam e tal. Muito bom. Eu achei bacana aqui, além desse também, que é um verso muito bonito, o verso 80 aqui, que ele fala, né, sobre vários... Ele fala sobre fabricante, sobre quem abre canal, carpinteiro, e ele faz uma analogia com o sábio, né, que o sábio controla a sua própria mente. Mas também esse controlar a própria mente não é uma coisa fácil, né? Inclusive igual às questões, as pessoas que ele fala aqui, né? Um fabricante, para ele modelar uma flecha, não é uma coisa fácil. Ele tem que ter um treinamento, exige um esforço também. O carpinteiro para trabalhar madeira, né? Quem abre os canais. Então eu achei bacana isso, que ele fala aqui do sábio, mas também tem essa questão que está subentendida, né? Que exige um pouco de interpretação. E também o 83 eu achei bacana, ele fala: em qualquer circunstância, o sábio não emprega palavras fúteis, não deixa se levar pelo desejo. Então aqui, por um lado, tem uma certa rigidez que eu, pelo menos, né, não vou adotar na minha vida, mas também tem uma serenidade que eu acho que dá pra gente buscar, que às vezes a gente pega uma dor, é aquela questão que eu falei antes, da diferença entre a dor e o sofrimento. A dor é inevitável, mas o sofrimento não. E também a alegria vem, né? E tem no budismo, pelo menos o tibetano, né, o tradicional também, tem muito essa questão de quando vir a dor ou a alegria, a gente deixar vir, né, aceitar. E isso é uma coisa que eu acho que dá pra gente, eu pelo menos pretendo incorporar, tento incorporar. E é isso. Eu fiz alguns comentários, eu acho que Cíntia quer falar. Cíntia quer falar? Fale. Pegando, deixa aí no que o Euclides falou, em relação ao 83 mesmo, né, quando ele diz, né, nem se deixar levar pelo desejo. A dor e a alegria não o alteram. Quer dizer, o controle é tão grande e não é fácil ter esse controle que a gente sabe que tudo passa. Tanto a dor quanto a alegria. Então, momentos de crise, ele existe para que a gente saiba superar. Imagina se a gente se abate em qualquer momento de dor, em qualquer tempo de crise.
A crise, ela existe para que dela se tenha um fruto positivo. Isso é em tudo, em qualquer tipo de crise, né? Se a gente souber extrair daquela crise um ponto positivo, tendo em mente que ela vai passar e também sabendo que aquele tempo bom que a gente estiver vivendo, ele também vai passar. Então, chama a atenção quando diz assim: não se deixa levar pelo desejo, a dor e a alegria não alteram. Ou seja, aquilo que o Euclides falou, né? Incorporar. Ora, deixa vir. É um momento de dor? Sente a dor. Não precisa se acabar porque está doendo. Né? Às vezes a gente vê situações em que as pessoas elas se entregam. Eu escuto muita gente dizer assim: hoje as pessoas não sabem mais lidar com o fim de relações. Hoje as pessoas não sabem mais lidar com o fim de um rompimento profissional. Hoje as pessoas não sabem mais lidar com o fim de nada. Qualquer coisa é o fim de tudo. Porque não sabe lidar com a dor. É a partida. De repente falece alguém na família, é o fim da vida. Mas será que verdadeiramente, lógico que existe a saudade e a ausência, vai ficar. Mas será que verdadeiramente aquilo é o fim, ou eu posso fazer daquele final um novo ciclo, um recomeço? Porque a dor, ela é inerente à existência humana. Nós estamos aqui, nós vamos passar por todos os ciclos da existência. Então, não se alterar é uma condição muito difícil. Então, saber equilibrar, ter esse ponto de equilíbrio, é uma condição de um sábio, realmente. É difícil, não é fácil passar pelas tempestades da vida, mas eu sempre busco, assim, sabe, Euclides, como você falou, ter em mente o seguinte: os dias, tem dias que está chovendo tanto, tem tempestades, está um dia frio, nublado, e no outro dia já é um dia de sol tão bonito. Às vezes são dias seguidos, é uma semana inteira de chuva, é difícil sair, tá frio, é ruim, mas na outra semana já é sol. Da mesma forma, é a nossa vida. Então, tudo passa. Eu gosto muito de lembrar de Heráclito, né? Tudo passa, tudo flui. Nada é permanente, nem a dor, nem a alegria. E quando a gente não se prende a isso, é muito mais simples a gente ter essa vivência. Porque a gente fica um pouco mais equilibrado nesse mundo que está imediatista, né? Cada vez mais. Era só isso, essa consideração. Isso, só pegando um gancho, no budismo a gente sofre, né? O sofrimento é causado pela ilusão do eu e do meu. E quando esse eu e o meu é contrariado, né? Quando a gente perde as coisas que a gente considera como nossos, a gente sofre. E esse é o princípio budista, de que a gente tem a atenção plena de perceber que esses fenômenos são impermanentes, e que a gente percebe que a gente tem oscilações na mente, e isso é normal, é comum, mas o sábio vai querer controlar as suas emoções, as suas ações, a partir do que recebe na mente. Ainda no verso 77, né, 77, ele fala que o sábio evita ações prejudiciais, que eu comentei um pouco antes da reunião, que seria não matar, não roubar, não cometer má conduta sexual, não mentir e não se intoxicar. E aqui não matar, como eu falei, refere-se a não matar nenhum tipo de vida, né? Não tirar nenhum tipo de vida, seja uma simples bactéria, é uma preocupação bem primordial assim, no budismo. E no 78 fala de bons amigos também, que os bons amigos são como mentores, são sábios, são mestres, e que a gente que tem apreço pelo conhecimento, a gente tem que se agarrar a esses amigos, né? Porque eles que vão lá direcionar um caminho que pode ser compatível com o que você quer e pode não ser, mas mesmo assim não deixa de ser uma direção. No 79 ele vai falar de beber o Dharma. Beber o Dharma é realmente seguir o ensinamento, né, com todo o seu ser, com todo o seu corpo. Não só recitar os versos, como a gente viu na reunião passada, dos monges que recitam versos e não colocam em prática, né? É como pessoas que contam o boi dos vizinhos. O próximo verso, 80, vai falar que a especialidade dos sábios é dominar a própria mente. E que Euclides falou, né?
que cada um vai ter a sua especialidade, dependendo da sua profissão, e o sábio vai ter a sua especialidade em dominar a sua mente. Não é uma tarefa fácil, né? Eu acredito que seja a tarefa mais difícil de que as outras profissões, de que um encanador, de que um flecheiro, né? É difícil difícil dominar a mente, e também a gente vai ver que é mais fácil a gente vencer batalhas com vários homens, né? Vencer várias batalhas do que o homem que domina a si mesmo. Depois ele vai falar, que é uma coisa que vocês já falaram, né, que é da crítica, que é no 81, da crítica, que um sábio não vai se abater, não vai se deixar influenciar, vai ter essa percepção, porque ele conhece sua mente, vai ter a percepção dos elogios e das críticas, e não vai se abater com aquilo, né, tanto a felicidade quanto a infelicidade, ele vai perceber aquilo e não vai se deixar levar, não vai pela correnteza da mente, ele vai contra a correnteza, e esse é um ponto muito interessante, que diz que as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis não perturbam quem tem a atenção plena. As pessoas comuns são abaladas por críticas e elogios. As pessoas que não conhecem a natureza da impermanência do mundo. Eu queria passar um vídeo rapidinho, mas antes eu vou fazer todas as considerações que eu tenho que fazer nesse capítulo. A estabilidade mental, acho que é o ponto-chave desse capítulo, que é a estabilidade mental, ele vai comparar como uma rocha inabalável, né, que não se abala com o vento, e essa é a estabilidade de quem tem a atenção plena, que é um dos 8 caminhos óctuplos. Eita, falei bem redundante, né? Da pureza mental, né? Clareza, ele vai comparar também a clareza das águas dos lagos profundos, aquilo que a gente viu lá em Ananda, né? Essa pureza mental, a gente ficar sentado à margem do lago, à margem da nossa mente, esperar que aquilo se acalme e tenha essa pureza. A pureza da mente, ele nasce a partir do ouvir o Dharma, né? Assim eu ouvi, a partir do momento que a gente ouve o Dharma, nós temos esse direcionamento para entendermos, entender a nós mesmos, né? O autoconhecimento. Também o budismo, né, vai falar que existe várias felicidades, entre elas a felicidade absoluta, que é a felicidade que não é abalada por nada, nem pelas adversidades, nem pelas demais felicidades, e a felicidade relativa, que é a felicidade que vai depender sempre de algum fator externo, geralmente ligado ao eu e ao meu, e quando essas coisas são contrariadas, né, a nossa felicidade também, a gente fica infeliz, e por isso a gente tem que estabelecer a nossa vida não é a felicidade de apenas existir, não é a felicidade absoluta. O entendimento correto da natureza está acima de qualquer bens, isso a gente pode ver lá no verso 84. E no verso 85 e 86 vai falar que o Dharma é um barco para atravessar o mar dos sofrimentos. Isso é um gosho que a gente tem no budismo Nichiren, que eu fiz uma ligação muito interessante. E o Dharma é aquele barco que vai atravessar, vai deixar a gente a outra margem do sofrimento. A gente vai trilhar o caminho do sofrimento, porque a gente tem que sofrer, não que seja um determinismo, mas a vida é sofrimento, e o sábio vai se apoiar no barco, que é o Dharma, e vai atravessar esse mar com tranquilidade, sem se molhar. E é só isso mesmo. Alguém quer fazer considerações sobre o que eu falei? Porque eu quero passar um vídeo rapidinho. Eu gostaria, se vocês não se importarem, eu não participei no último encontro, então me desculpa se eu estou repetindo alguma coisa aqui. Eu achei, assim, todos os capítulos, eles, às vezes, falam sempre a mesma coisa. Vocês perceberam algo assim? Não assim, superficialmente falando, né? Nas entrelinhas, eles sempre contam a mesma, não que é a mesma história, né? Eles falam os mesmos princípios, assim. Sim, realmente. Então vocês não tinham falado ainda. Então, beleza, era só isso que eu queria dizer. Existe uma realmente. conexão, né, Elbert, entre tudo. Está tudo muito conectado. Isso, a unicidade é um dos princípios, né? Muito interessante. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Sim, eu estou acompanhando o que vocês estão falando aí.
Sobre o que o Elbert falou, sim, parece, assim, em todos os capítulos deixa bem claro como você aprender uma questão psicanalítica, né, no geral da sua vida, junto com a sociedade. É bem isso mesmo. É só isso. Pessoal, eu acho melhor a gente deixar o vídeo para o final, para a gente dormir com aquela reflexão. É porque é um vídeo bem reflexivo, a gente pode dormir com isso. Tá bom? A gente pode dar continuidade a outro capítulo. Querem que eu leia esse próximo capítulo? Pode sim. Quero sim. O Arahant. Não há mais sofrimento para quem percorreu o caminho e alcançou a liberdade infinita. Este libertou-se de todos os grilhões, extinguiu a febre ardente de viver. Como os cisnes ao abandonarem o lago em busca de uma moradia melhor, bem atento, resoluto, ele parte, abandonando a casa e o lar. Aquele que nada acumula, que só se alimenta do estritamente necessário, cujo objetivo é o vazio da liberdade incondicionada, é tão difícil seguir-lhe a rota como a de um pássaro voando. Aquele que destruiu em si o desejo e o amor às ilusões da vida, cujas paixões se apaziguaram, que se libertou das causas da existência e cujo objetivo é o vazio, a liberdade incondicional, é tão difícil seguir-lhe a rota como a de um pássaro voando. Os próprios devas, deuses, admiram aquele cujos sentidos foram sabiamente domados, como um corcel por seu cavaleiro, e que se libertou de todo orgulho e todas as paixões. Firme como uma coluna na prática da doutrina, impassível como a terra que nada ressente, sereno como o lago cuja lama se depositou, para este o ciclo das existências terminou. Tranquilas são as palavras, os atos e pensamentos daquele que, pela luz da sabedoria, se libertou completamente, tornando-se sereno e equânime. Entre todos, é o mais excelente dos homens o que não tem fé cega, conhece o incriado, renunciou a todo desejo e rompeu os grilhões do mundo, destruindo os elementos de novos nascimentos. Na aldeia, na floresta, na planície ou nas colinas, onde quer que viva um arahante, é sempre uma dádiva com ele conviver. Para aqueles que não buscam os prazeres mundanos, cheias de encantos são as florestas desdenhadas pela multidão. Nelas se deleitam os que são isentos de paixões. Perfeito. Eu tenho considerações também desse capítulo. Arati, né, é um estado do budismo, um nível, né, eu acho que eu acredito que é o último nível. Antigamente era comparado ao estado de Buda, mas Arati, ele é como se fosse uma extinção, né, a extinção das oscilações da mente, dos seus pensamentos. Ele não vai querer mais renascer, ele vai negar esse mundo, né, e não vai querer mais renascer. É diferente do budismo Mahayana, que vai prezar muito o estado de Bodhisattva, eu já falei isso com vocês. Para a gente saber o estado de Arati, tem na página 54 aqui a explicação, né? Arati vai ser aquelas pessoas que destruíram os 10 grilhões que prende a existência, né? A que prende a esse ciclo de nascimento, de morte e nascimento. A atenção plena, né, é uma atenção introspectiva, como eu já falei anteriormente, né? Aquela atenção, a gente vai perceber as oscilações da mente e não vai se deixar guiar pela correnteza da mente. A gente vai perceber, um exemplo, eu estou pensando mal de uma pessoa, e eu vou ter consciência que eu estou pensando mal e não vou dar importância para isso, né? Não ir na correnteza, não pensar mal, e não, aí falar já é uma outra causa, né? Pensar ou falar, e o agir seria outra causa, que eu acho que é a causa pior, né? Que seria a ação em prática, né? A ação é aquela que você vai, você bate, aquela que você vai e você faz a agressão. Pode falar, Ludmila. Eu tenho uma dúvida ali no 91, que ele fala sobre ele parte abandonando a casa e o lar. Pode ser uma pergunta boba, mas eu queria saber se é no literal, porque tem algumas partes do livro em que ele também fala sobre abandonar tudo, e, enfim, eu fiquei nessa dúvida, se é no literal, abandonar a casa, o lar e morar assim, sem... Sim, então, esse capítulo em especial é endereçado, né? O público-alvo dele é os arates, né? São os monges que abandonam, né, a vida, o seu lar, e vai se dedicar à causa budista, né? Vai se dedicar a não renascer mais no mundo, que seria
a prática do budismo para se desligar dos 10 grilhões que prende a roda da existência. Consegui te responder? Conseguiu, aham. Muito obrigada. Bom, ele vai falar de liberdade, liberdade infinita, essa liberdade completa, livre de pensamentos, essa é a mente do Arates, né? Ele é livre de pensamentos, é uma consciência vazia, né? E o Arati também, segundo esse budismo, ele não faz mais causas, por isso que ele não volta mais ao mundo, ele não faz mais o karma, porque o karma é que faz a ligação com a outra vida. Então, a partir do momento que ele atinge o vazio da sua mente, ele não faz mais ações, né? Isso seria na hora da morte, não faz mais causas, ele fica com o vazio, não quer dizer que ele deixe de existir, né? Ele se funde com a consciência universal. Isso é o meu entendimento desse budismo, porque no Mahayana a explicação é bem diferente. Fala também do domar os sentidos, o Arati domina o sentido do olho, dos ouvidos, nariz, corpo e mente, né? Bem abrangente. E aqui eu gostaria de falar, né, uma coisa que eu acho muito interessante e absurda também, que os protestos, né, budistas, principalmente no Tibete, no Vietnã, dos monges que entram em meditação e protesta atingindo o seu corpo com fogo. E eu achei incrível o modo que eles fazem isso, absurdo também, né? Eu não concordo, mas também uma forma de se manifestar contra a Guerra Fria daquela época. E é uma coisa muito comum a partir daquele acontecimento, e o monge não se mexeu enquanto o seu corpo estava pegando fogo. Eu acredito que ele seja o estado de Arati, né, aos nossos olhos, porque ele não tem mais sentido do olho, do ouvido, do nariz, do corpo e da mente, né? Ele não dá importância para aquilo, e eu acredito que esse seja o motivo de que ele não correu, porque eu cai uma gota de algo quente na minha mão, eu saio correndo a casa toda. Imagina o fogo inteiro. Né? É só uma reflexão aqui que eu quis trazer. Vai falar também que o ser pacífico, Arati é um ser pacífico, ele não mata, ele não comete causas, comparado à vida santa, mas a gente pode tirar esse capítulo também para a nossa vida, tá? Destinado a esse público de monges, mas a gente pode tirar para a nossa vida. O Nirvana seria o estado incondicionado, né? É um estado sem forma, um estado que a gente se funde a uma consciência, a extinção das oscilações da mente, a gente pode atingir nesse momento ou na hora da morte. Segundo essa teoria budista, as pessoas que atingem o Nirvana pelo estado de Arati, ele não volta mais ao mundo. É só isso mesmo. Vamos para o próximo agora? Voluntário para ler? Melhor do que milhares. Melhor que 1000 palavras vãs é uma simples palavra que dá paz a quem a ouve. A 1000 versículos desprovidos de senso é preferível um simples versículo que dá paz a quem a ouve. A 100 versículos desprovidos de senso é preferível um só versículo da doutrina que dá paz a quem o ouve. Mas glorioso não é quem vence em batalhas milhares de homens, mas sim quem a si mesmo vence. Melhor, em verdade, é quem a si mesmo vence do que vencer os outros. Nem os seres divinos ou anjos Gandhava, Mara ou Brahma podem trocar tal vitória em derrota. Se mês após mês e durante um século oferecemos sacrifícios aos milhares de si, por um instante apenas, rendemos homenagem a um ser perfeito, este momento vale mais que 100 anos de sacrifícios. Mais vale uma breve homenagem a um ser perfeito do que 100 anos de devoção mantendo a chama do sacrifício no altar de Agni, deus do fogo. Os sacrifícios e devoções feitos durante um ano para obter algum mérito não valem a fração de 1/4 da homenagem tributada a um ser perfeito. Conquista 4 bênçãos: longevidade, saúde, energia e felicidade. Quem honra e reverencia os anciãos em virtude e sabedoria. Mais vale um só dia vivido na virtude e na meditação que 100 anos entregue às paixões. Mais vale um só dia vivido na sabedoria e na meditação profunda que 100 anos vividos na insensatez e no descontrole. Mais vale um só dia vivido com coragem e esforço correto que 100 anos vividos na indolência e na dissipação. Mais vale um só dia vivido na virtude e na meditação que 100 anos passados na ignorância do transitório, sem considerar que tudo surge para desaparecer. Mais vale um só dia passado na contemplação do caminho que conduz à libertação da morte,
do que um século vivido na ignorância do caminho. Mais vale um só dia decorrido na contemplação da verdade suprema que um século vivido na ignorância da verdade suprema. Esse capítulo ele diz por si só, né, pessoal? É bem impactante e bem gostoso de ouvir também. Alguém quer falar sobre o capítulo? De novo, assim, eu acho que são as mesmas lições, né? Os mesmos benefícios e os mesmos alertas, assim, né? Eu estou falando de forma resumida, claro. Eu falo muito, tá? Existe aqui um verso que eu queria expor. Deixa eu ver aqui se eu acho 66. Se mês após mês e durante um século oferecemos sacrifícios milhares, se por um instante apenas rendemos homenagem a um ser perfeito, esse momento vale mais que 100 anos de sacrifício. Claro que a gente não vai pegar isso aqui ao pé da letra, tem um rodapé ali no 21, que é mais abaixo, e no 109. Conquista 4 bênçãos: longevidade, saúde, energia e felicidade. Quem honra e reverencia os anciãos em virtude e sabedoria. Como o Elbert disse, se entrelaçam todos os versos, né? Eles vão se completando. Me lembra lá em cima, quando diz a questão dos amigos, né? Escolhe bem tuas amizades, vê com quem andas, né? Aquele que te corrige, na verdade, não quer teu mal. Como o Vini colocou, né? Aquele que bem sabe corrigir, sem te rebaixar, sem te humilhar, muitas vezes é muito mais teu amigo do que aquele que está te exaltando. Quando você vê muita bajulação e muita exaltação, começa a desconfiar. Sabe aquela pessoa, ai, que lindo, que maravilhoso, ai, que você faz tudo certo, ai, que está perfeito. Começa a duvidar. Porque aquele que começa a enxergar um pequeno erro, um pequeno defeito, algo que você tem que melhorar, verdadeiramente esse daí, se ele souber colocar com humildade, com delicadeza, ele está querendo te ajudar. A gente, às vezes, não consegue perceber a ajuda que o outro quer dar, ou porque o outro não soube colocar, porque às vezes tem isso, a pessoa às vezes não sabe colocar, e tem uma questão que a gente diz, né? O sábio, ele sabe repreender. A repreensão aqui a gente pode colocar como corrigir, porque até para corrigir a gente tem que saber. E a gente que está estudando para ser professor, nem todo mundo aqui vai exercer, mas, enfim, a gente está fazendo licenciatura, a gente, não sei se todo mundo tem prática, ou já foi na sala de aula, a correção bem feita, ela é muito mais aplicada do que a aula. Às vezes você passa horas ali falando o que é e como é, e explica o assunto e tal, e de repente 1 ou 2 alunos têm a dificuldade e não entendeu, aí você vai lá corrigir, mas se você souber fazer a correção, ele aprende muito mais do que naquelas 2 ou 3 horas de aula. Por quê? Porque a forma de corrigir, ela fala muito mais pessoalmente, você vai lá, sabe, tato a tato, você tá com a pessoa, você tá vendo a dificuldade, você tá interagindo, você tá tendo reciprocidade, você está vendo onde a pessoa precisa. E existe uma coisa que, eu acho que foi até na aula ao vivo que colocaram, professor para ter empatia, professor pode ter afeto, professor é para ter empatia, professor é para ter afeto, sim. Né? É para ter alteridade, é para chegar junto. Né? Então, a correção, quando bem feita, independente, né? Se a gente vai fazer para um aluno ou se vai fazer para um amigo, se eu chego para o Elbert, se eu sei colocar, olha, Elbert, sabe? Eu acho que essa coisa aí que você escreveu, essa linha que você colocou, você já pensou se de colocar de outro jeito? E se a gente colocasse assim, talvez ficasse melhor. O que é que você acha? Então, muitas vezes eu não estou querendo mal, eu estou querendo que ele amplie um pouquinho essa visão, né?
Fala aí, James, completa. Esse negócio aqui da mãozinha, só para tirar minha dúvida, é para a pessoa entrar na fila que vai ser o próximo a falar, não para interromper, né? Eu também tô com essa dúvida. É para falar. Peraí, é porque eu fiquei com medo. Será que eu interrompi a Cíntia? Eu só quis dizer que eu tô na fila para depois falar, é só isso. Não, mas era isso que eu queria colocar, porque às vezes a gente acha que aquela pessoa que chega para nos corrigir, e aí eu vou colocar uma questão aqui, eu não sei se foi com o Euclides, mas eu acho que foi o Euclides, já faz uns meses, eu nem me lembro se foi. Eu coloquei lá uma redação e tô com meu pai doente, e eu tinha feito uma redação, só o esboço, muito louquinha, joguei lá no grupo, e a pessoa me chamou no privado, eu acho que foi o Euclides, eu não me recordo. Ele falou, tá boa, o corpo da redação tá bom, mas olha, tá faltando, não tá parecendo muito acadêmico, não sei. E na hora, eu não estava nem com cabeça, sabe quando você faz alguma coisa meio maluca, você coloca lá qualquer coisa, e eu disse, olha, o que ele falou tem fundamento. Mas naquele momento, eu estava passando por uma semana complicada lá em casa. Eu tinha poucos dias para entregar a atividade. Então, a dica que me deu já foi formulando, e aquilo eu deixei cair dentro de mim, deixei passar 2-3 dias, aquelas questões que o colega colocou. Depois eu sentei com a minha irmã, aí eu disse, olha, meu colega botou isso, o que eu faço? Ela fez, você repara e deixa cair, porque quando a gente vai escrever, a gente tem que estar bem para colocar no papel ou digitar, enfim. E aí depois eu peguei aquela colocação que o colega fez, que eu nem lembro se foi o Euclides, porque isso já faz muito tempo, faz uns meses, e comecei a botar no papel, peguei aquele corpo que estava boa a redação, estava boa, mas realmente estava a nível assim de ensino médio mesmo. E comecei ali fazendo de novo, e ali eu fui trabalhando as palavras, fui refinando a palavra, fui colocando umas palavrinhas, sabe, mais aprimorada, nível acadêmico, quando eu vi, a redação ficou melhor. Então, veja, se o colega não chama no privado, eu podia ter perdido a atividade, se eu tivesse mandado daquela forma, por um problema pessoal que eu estava passando. Então, muitas vezes, aquele que corrige, ele às vezes é mal interpretado. Quando todo mundo lá no grupo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Todo mundo, só não foi unânime por um, que eu nem lembro se foi o Euclides, eu acredito que tenha sido. Eu acho que foi sim. Eu acho que foi o Euclides. Mas todo mundo foi quase unânime, só não foi porque um colega chamou no privado e fez, olha, eu nem tinha tanta intimidade. E ele fez, olha, tá bom, mas não está muito acadêmico, está faltando assim. Eu disse, e eu até partilhei, eu disse, porque foi uma semana meio corrida, assim, eu não tive condições, eu estava com a cabeça cheia, eu não tinha condições ali. Veja a importância de uma correção. Isso é uma bobagem, foi uma atividade da faculdade. Às vezes, minha gente, a correção é para salvar uma vida. Às vezes, a correção, ela tem o dom, sabe, muitas vezes, de tirar a pessoa do nível de um suicídio, do fundo do poço. Às vezes a gente não faz menção do poder da palavra. Quando a gente estende a mão para uma boa correção e de forma correta, sabe, tato a tato, a gente tem um poder mágico, muitas vezes, que a gente carrega dentro da gente, como eu sempre gosto de dizer, de construir, que a gente está em construção o tempo todo com o outro, muitas vezes de salvar. E a gente nem tem essa percepção. Então, do mesmo jeito que a gente constrói, a gente destrói. Então, saber chegar é muito bom, porque a gente não pode estar só, sabe, aplaudindo o tempo inteiro. É só saber chegar, saber falar. Então, quando ele coloca esse verso, isso me chamou muito a atenção. Nós estamos em plena construção com o outro, que a gente queira, que a gente não queira, no trabalho, nas nossas atividades cotidianas, em casa principalmente. A casa é o primeiro lugar para isso. Né? Mas aí, James, pode falar, você levantou a mãozinha. Tá, sobre esse negócio de correção, né, de ser uma pessoa líder ou ser um professor, a gente está aqui estudando exatamente para isso, mas também para outras coisas, né, mas aí, de professor, né, eu lembrei do Mário Sérgio Cortella, que ele estava contando uma vez que
ensinando, dando exemplo, assim como vocês, como o Vinícius falou, você complementou o que o Vinícius falou, agora o que você está falando. Ele falou que estava na sala de aula, aí ele falou assim, quem aqui já leu o livro de Sócrates? Aí ninguém levantou a mão, mas sempre tem um lá no fundão que levantou a mão. Aí ele falou, tá. É o Sócrates, alguma coisa assim. Ele inventou um nome parecido com Sócrates, né? Aí ele pegou e falou assim, tá, então você já leu o livro do Sócrates, porque o Sócrates não tem livro, ele não deixou nenhum livro. Tá, então eu entendi. Aí quando toda a turma saiu, ele chamou ele e falou assim, você sabe que o que você fez é muito feio, né? Sócrates não tem nenhum livro e você levantou a mão. Eu poderia ter te humilhado na frente de todo mundo, eu teria sido um líder covarde, um profissional covarde. Então aprende comigo também e aprende a nunca mais querer ser melhor que os outros, porque Sócrates não tem nenhum livro e você levantou a mão dizendo que já leu um livro do Sócrates. É isso que eu queria falar para vocês, só. Perfeita a colocação de vocês. Pessoal, a gente pode ler mais um hoje para a gente concluir? Eu não tô com muita pressa, não. Se vocês quiserem ler até o 10, por mim tudo bem. Então, perfeito. Mas aí A também questão é depende vocês que dos trabalham. colegas. Então, vamos ler o próximo. É algum voluntário? Elbert, Lud? Eu posso ler, se vocês quiserem. Albert, quer ler? Pode ler. Então tá bom. O mal. Apressa-te para o bem. Deixa para trás os maus pensamentos. Fazer o bem com lerdeza é comprazer-se com o mal. Se alguém cometer algum mal, que não reincida, nem se rejubile. De más consequências é acumular o mal. Se alguém praticar algum bem, que continue a fazê-lo e nele se rejubile, pois acumular o bem resulta em grande bênção. Enquanto a má ação está verde, o perverso nela se satisfaz, mas, uma vez amadurecida, ela lhe traz frutos amargos. O homem pode passar por sofrimentos enquanto suas boas ações não amadurecem, mas, uma vez amadurecidas, seus frutos trazem felicidade. Não menosprezes o mal, pensando, ele não recairá sobre mim. Assim como a água gota a gota enche o pote, assim o nécio pouco a pouco se deixa invadir pelo mal. Não supervalorizes o bem, pensando nunca o atingirei. Assim como a água gota a gota enche o pote, assim o sábio, pouco a pouco, torna-se uma fonte de bondade. Assim como o prudente viajante que leva riquezas e pouca escolta evita caminhos perigosos, ou como o homem que deseja viver evita beber veneno, assim procedas evitando o mal. O veneno não penetra na mão onde não há ferida, nem o mal atinge aquele que não o pratica. Quem ofende ou prejudica a pessoa pura, inocente e indefesa verá esse mal recair sobre si, como quem arremessa poeira contra o vento. Alguns nascem nesta terra, os que praticam o mal renascem nas esferas do Niraya. Os justos sobem para esferas superiores, os que são puros alcançam o Nirvana. Nem no ar, nem nas profundezas do oceano, nem nas cavernas das montanhas, em nenhum lugar do mundo podemos nos abrigar do resultado do mal praticado. Nem no ar, nem nas profundezas do oceano, nem nas cavernas das montanhas, em nenhum lugar do mundo podemos nos abrigar do domínio da morte. Perfeito. E só para iniciar a minha fala, eu gostaria de responder a questão do karma, que foi levantada pela Cíntia, que falou alegoricamente sobre roubar a Virgínia, não foi isso? Assim, o karma não é determinista, não é uma teoria determinista. Acredito que no budismo, né, principalmente no budismo, não seja. A partir do momento que você comete uma ação, aquela ação ela fica na sua vida, fica registrado. E para que aquilo amadureça, para ter um amadurecimento, ela precisa de causas e condições, outras causas e condições. É uma coisa bem fluida, né? Ela precisa que as condições, o ambiente, o indivíduo, as condições estejam adequadas para que aquilo se manifeste na vida dela. Possa ser que na vida de Virgínia esteja aquele karma dela passar por aquilo. Mas também pode ser a questão da sabedoria. Será que ela teve sabedoria? Ela fez ação de sabedoria para se livrar daquilo? Ou ela só deixou ser enganada pelas ilusões da vida? Pela confiança dos falsos amigos, né? Não é determinismo, veja, o karma não é uma lei determinista que vai determinar o seu destino. A todo momento,
a qualquer condição e circunstâncias, você está moldando a sua vida, né? E fazendo causas e condições, assim como um pote vazio, você vai preenchendo de ações boas ou más. O resultado da sua vida seguinte vai ser aquele pote, né? Se vai estar meio, se vai estar cheio de bem, se vai estar cheio de mal. Você não tem como fugir disso. E isso é o final do capítulo. Não tem como fugir disso. Mas você tem consciência, né? Nós temos consciência disso. E nós podemos mudar. Não é algo determinado. A partir do momento que nós temos essa consciência de Buda, que tudo está nas nossas mãos, que a gente pode transformar o nosso destino, isso não é utopia, né? Pode ser uma utopia quando não se vê do lado religioso. Mas do lado filosófico e religioso não é uma utopia, é algo que a gente vivencia pelo empirismo, né? Pelas experiências, pelos nossos sentidos. E eu acredito que não no budismo, mas em outras religiões, em outras filosofias, existe algo mais específico que se note a lei do karma, como o espiritismo e a mediunidade, não é isso? Pronto. Não é algo particular do budismo, o budismo não tem essa ligação, mas o budismo não vai rejeitar a possibilidade, entendeu? E a gente pode ver isso como uma comprovação da lei de causa e efeito. Poxa, olha como a vida minha foi no passado, mesmo que no budismo não tenha essa concepção pessoal de eu, mas às vezes tem sim, né? Para chegar ao entendimento da pessoa, né? E isso é muito relativo, eu acredito, na minha concepção, né, que é muito relativo, e que sim, eu acredito que a lei do karma, ela é infalível, né, e que a gente tem o poder de mudar a nossa vida, independentemente das causas do passado. Não sei se ficou respondido. Em partes. Mas tá bom. Pode falar, é um diálogo. Eu queria falar rapidinho. Sim. E é interessante que como ele coloca o mal, né? Eu entendo como uma coisa mais interna mesmo, sabe? E que o reflexo acaba indo para o externo, né? É difícil porque eu falo as mesmas coisas, às vezes parece, mas é as mesmas lições, igual eu falei. Mas, assim, aqui ele fala um pouco também a questão de que aos poucos, né, a pessoa vai migrando, assim, de lado, como algo relacionado, parecendo a um ritmo, né, tem um ritmo, uma polaridade ali, e eu vi a Lucilene também falou essa questão de não ter como esconder, né, do seu mal praticado, né, o karma, porque é interno, né, ele te acompanha, não tem como, é como sua sombra, né, é algo assim. Essa questão do karma, quando eu coloquei o exemplo da Virgínia, eu coloquei a Virgínia como se a Virgínia fosse inocente em tudo. Eu não levei nem em consideração a questão da causa e efeito, porque aí a gente poderia colocar assim como causa e efeito, a Virgínia já ter vamos dizer assim, uma predisposição para ter passado por aquilo ali, digamos assim, lá atrás, um processo. Mas não, vamos colocar aqui que a Virgínia realmente esteja aí de inocente. Eu dei um exemplo em questões financeiras, mas como eu deixei aberto, pode ser qualquer outra coisa. A gente pode colocar aqui, gente, situações cotidianas muito pesadas, questões de abuso, de pedofilia, questões muito sérias. E que muitas vezes essas pessoas, elas não pagam, ou pelo menos a gente não vê pagar. E aí eu estou abrindo aqui um leque porque eu coloquei um exemplo muito fraquinho de uma pessoa que fazia uma sociedade e que dava uma rasteira financeira na amiga. Foi o exemplo da Virgínia. Mas quando a gente abre um leque para uma questão muito pesada, como a questão da pedofilia, como a questão do abuso infantil dentro de casa, que 90% dos casos são dentro de casa, são de familiares. Quando a gente começa a pensar em coisas muito maiores, tipo em assassinatos em séries, sabe? É nessas questões mais amplas. Então, nesse sentido,
Muitas vezes, essas pessoas, elas não são presas. Elas não pagam nessa existência. Às vezes, sim, como o Euclides colocou, o Lázaro foi lá e pagou com a própria vida. Alguém podia até dizer, né? Muita gente colocou que a polícia estava comemorando a morte. Isso deu até intriga lá no nosso grupo espírita, porque teve gente que sentiu pena do coitado, teve gente que ficou dizendo, mas será que alguém fez plano encarnatório para vencer o Lázaro? Claro que não. Você acha que alguém ia fazer um plano encarnatório e dizer, agora eu vou lá, descer na terra, vou ser o Lázaro e vou matar? Não. Gente, pelo amor de Deus, né? Provavelmente alguma coisa não saiu certo ali. Se a gente for pensar do ponto de vista espírita, eu não vou nem me adentrar em religião, porque não é a questão, mas ninguém vem para o mundo para ser um matador. Provavelmente tem algum distúrbio ali naquela personalidade. É um desvio de rota, né? Eu ia falar isso. Desvio de rota. Vamos pegar a infância do menino. O menino era, se a gente for para tudo é de 0 a 8 anos. A formação, caráter, personalidade. Aí a gente vai ter que estudar psicologia um pouquinho, adentrar ali na primeira infância da criança. Se a gente for pegar um pouquinho ali, já tem o divórcio, já tem a questão do padrasto que abusava, que explorava o ambiente em que ele foi criado, né? Tem tudo isso. E isso, o livre-arbítrio dele também. Eu já penso um pouco que, desculpa assim te interromper, mas é só para pegar esse gancho de que talvez também a pessoa deva passar por essa situação como débito com karma. Então eu já penso que a pessoa meio que escolhe a voltar. Tá dando não nesse sentido. Eu particularmente, Elbert, eu não acredito que alguém venha, por exemplo, hoje vamos fazer um plano encarnatório para que uma pessoa nasça, se chame Lázaro, e ela vai nascer em condições para que ela passe por um projeto de vida onde ela tenha que se tornar um assassino. Não creio. Eu creio que ela vai nascer com dificuldades, em um meio difícil, onde vai ter que ter ali uma disposição maior para se tornar moralmente melhor, e talvez ali ele tenha que superar suas dificuldades e talvez não consiga. Entende? O meio está sempre influenciando, como a Virgínia, acho que foi a Virgínia que colocou, o livre-arbítrio. Gente, a gente não pode esquecer disso, mas o meio influencia. E aí, lógico, no caso do Lázaro, ele morreu, foi uma coisa muito drástica que aconteceu agora há pouco. Mas existem eu não inúmeros concordo Lázaros. com essa questão de Lázaro matar só porque ele é assassino. Não é bem assim, né, gente? Gente, a família morreu, teve uma família inteira que morreu. A gente pode usar a lei da causa e efeito? Podemos. Mas existem inúmeros Lázaros que estão soltos. Inúmeras crianças que são vítimas. E aparentemente, o que eu estou dizendo é que, aparentemente, parecem, eu estou falando lá em relação lá do texto lá do comecinho do estudo lá, quando a gente fez, que aparentemente parecem que estão vitoriosos. Então, quando eu coloquei a questão, Vini, era no sentido de esse mal, ele retorna ainda nessa existência, porque ele vai voltar, como eu disse também lá no começo da questão. Ele volta na mesma proporção que você. Né? Ninguém planta limão e vai colher maçã. Isso aí é óbvio. É óbvio. Eu sei que vai voltar, como o Euclides falou, né? É o mal que a gente seria irracional pensar, vou fazer o mal, vou receber o bem. Óbvio que ele vai voltar. Mas ele volta nessa existência? Em que proporção? Foi nesse sentido que eu coloquei. Como o budismo vê? Porque ainda, como o Euclides botou, o Euclides colocou uma questão muito legal na correlação com os políticos. Será que esse político, ele tem realmente essa consciência? Porque aparentemente, eu estou falando aparentemente, o mal parece ganhar, mas é só na aparência. Será que ele consegue? Porque às vezes, minha gente, numa questão financeira, é fácil a gente até mensurar. A pessoa tem financeiramente, passou a perna e tem tudo, mas às vezes ele não tem nada. Porque tem coisas que o dinheiro não compra. Os valores não são... Não é? Dentro de casa ele não tem a paz. Dentro dele, a própria consciência, como o Vini colocou, ele não tem o sossego, a paz. Eu vejo um pouco como essa questão, eu vejo um pouco mais relacionada à questão da minoridade, né, que Kant colocou. Né? Você tem que precisar de alguém para te vigiar o tempo todo. Isso são reflexos, né,
são ecos na existência, que acaba que a gente tem que vir para poder encaixar em algum momento. Eu acho assim que a pessoa ela pode não escolher fazer o que faz do lado negativo, mas a possibilidade sempre vai existir, adormecida, porque a gente está aqui no plano inferior, né? Pensando nesse sentido assim. Eu não sei Então, se eu estou me fazendo entender também, sabe, Elbert? De repente eu não não, sei. eu entendo completamente, eu Eu entendo. vou. É só que eu tenho essa visão de que a pessoa também escolhe vir, não daquela forma, né, naquela forma, mas naquela essência. Então, ela Daqui a pouco eu tem, sinto muito arbítrio. Eu não tem sei se eu estou me fazendo entender para vocês. Sim, eu entendi. Eu vou fazer uma intervenção aqui. Se a gente pensar, por exemplo, no Kybalion, eu acho que o espiritismo é um pouco parecido, né? Mas a gente passa por várias evoluções. Então você tem que passar Gente, eu tô com necessariamente. muito frio, então vocês não reparam não, tá? Eu tô com frio na Não, orelha. tranquilo. Necessariamente pelo reino vegetal, pelo reino animal, depois pelo reino humano. Então, essa talvez seja uma experiência que, por exemplo, todo mundo tem que passar por ela em alguma vida ou outra. Então, talvez tenha sido, sim, uma escolha. Né? Antes, Mesmo que inconsciente, talvez, sabe, é bem sutil isso. e também pode ser, aqui eu já estou, né, fugindo um pouco do texto, entrando em outras questões, mas assim, eu acho que também ele pode ter sido um agente do karma. Talvez aquelas pessoas que foram assassinadas em outra vida também mataram. Então, só queria fazer essa observação, que talvez, dependendo do ponto de vista, pode ter essas duas, né, entendimentos diferentes. E também, voltando aqui para o texto, eu não estou conseguindo achar aqui, eu folhei, mas eu não achei, mas tem aqui no texto ele fala que a gente paga ou nessa vida ou na outra. Né? Se a gente pratica o bem, a gente colhe isso ou nessa vida ou na outra. E talvez, por exemplo, a questão do bem. Talvez nessa vida a gente está pagando algo que a gente fez em outra vida. Mas se a gente praticar o bem, a próxima vida vai ser melhor. Então, assim, só em relação ao karma, mas pelo menos é isso que eu penso. Pessoal, eu tenho uma proposta, como Virginia quer falar, pode falar. Quero. Não, quero fazer uma colocação que, claro que não tem a ver com o texto, né? Fala na Bíblia, que como aqui o nosso mundo não é um mundo perfeito, esses escândalos, a Bíblia fala de escândalo, que tem que ter, que são necessários. Então fala assim, até peguei aqui para ver, que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então é necessário, mas quem provocou vai pagar. Deu para entender? Entendi. Eu sim, Intrínseco, Virginia. Obrigado pelas contribuições. o bem e o mal, eles têm que andar junto, onde quer que estejam, né? Infelizmente, é assim. Então, pessoal, eu tenho uma proposta. Margarete quer Margarete. falar? Pode falar. Boa Infelizmente noite. ou felizmente, tá? Boa Vocês noite, estão. Margarete. Oi, amor. Vocês estão falando sobre a questão do bem e do mal, né? Assim, também não quero sair da proposta do estudo de vocês. Mas muitas das vezes a gente não tem muita noção do que é o bem e do que é o mal, né? No caso, é Cíntia, né? Está escrito Rodolfo, mas é Cíntia, né? Falou sobre a questão do você plantar o pé de limão, você vai colher limão. Então, voltando no caso do Lázaro, né? Existiu ali uma causa, né? E uma consequência. Então, assim, o bem e o mal é o quê? Vamos ver, numa próxima existência, ele vindo de novo, né? É o que você falou, não tem como ele colher outra coisa a não ser limão. Mas vai ser um bem para ele. Ele vem nas mesmas circunstâncias. E a gente tem o livre, né? O livre-arbítrio. Ele vai passar por tudo aquilo de novo, né? Vai ter um padrasto, né? Vai apanhar, vai acontecer as mesmas coisas, mas ele pode tomar a decisão de ser o melhor pai do mundo.
através daquele sofrimento. Então, o que é sofrimento para o que é o mal, na realidade não é o mal, é o bem. O ser humano, a gente tem uma visão um pouco distorcida do que é o bem e o mal, né? Por exemplo, eu tive uma infância que eu tinha uma mãe que ela me batia todos os dias. E eu crio os meus filhos com muito amor e muito diálogo. Eu não reproduzi isso com os meus filhos, entende? Então, é a causa que está na minha vida, mas o efeito, aquilo que eu vou fazer, eu tenho essa escolha, né? Então, assim, a gente tem, às vezes, uma visão distorcida sobre o bem e o mal. E ter uma mãe assim, da maneira como eu tive, para mim é um momento de grande gratidão, porque eu sei que eu resgatei isso de uma outra vida. E eu não reproduzi com os meus filhos e não estou reproduzindo com a minha neta, e eu vou eliminar isso, né, da vida das minhas gerações. Então, essa questão do bem e do mal, nós, seres humanos, não sabemos muito discernir, né, o que é o bem e o que é o mal. E a gente tem esse livre arbítrio, né, de decidir qual será a nossa decisão a partir daquela circunstância, né? Quantas pessoas que nascem na favela e são pessoas grandiosas, né, vivem no meio do tráfico. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Então, são coisas, assim, horrorosas, e essas pessoas, elas transformam aquela realidade numa grande ONG e salvam pessoas. Então, assim, na verdade, ela nascer naquele ambiente, ela tem causa e consequência para aquele ambiente, né, mas, ao mesmo tempo, aquilo é um grande bem na vida dela, porque ela transformou num grande bem. Então, é isso, a nossa visão como ser humano, às vezes a gente não alcança muito. É que alguém aqui falou, fica um pouquinho entre linhas, né? Então, é assim, eu não sei se eu colaborei com alguma coisa. Elaborou Colaborou demais. sim. Muito bom. Perfeito, perfeito. Bem tirei, né? Bem que a gente aprende. Vini, eu quero só fazer uma colocação rapidinho. Você fala que no budismo não tem a questão da evolução, né? Então, se você tem uma vida muito ruim, você pode renascer como uma planta. Só que, por exemplo, eu acho que o espiritismo é assim também, mas tem outras concepções do karma e da evolução que a gente sempre evolui. Então, eu vou trazer aqui um desenho baseado na professora Lúcia Helena, falando do Bhagavad Gita. Então, seria mais ou menos assim. A gente está subindo, seguindo um caminho da evolução, certo? Só que, se eu consigo fazer aqui. Então, a gente está indo, aí começa a sair do caminho. E o karma, ele vem aqui para bater na gente, para a gente voltar no caminho. Aí daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho começa a desviar de novo. Vem o karma. Então, o karma, na verdade, né, do ponto de vista do hinduísmo, do Bhagavad Gita, não é só uma retribuição. É Deus mostrando o caminho para a gente. Então, é uma lição, na verdade, que funciona a favor da nossa evolução. Só que, apesar de não concordar com a questão do retrocesso, também. Rapidinho, só terminar aqui o pensamento. Aí também tem a questão de ficar preso, né? Então você tá aqui. Aí você vem o karma e te bate. Aí você vem pra cá. Aí vem o karma e te bate. Aí você vem pra cá. Aí você fica num ciclo vicioso, né? Em vez de evoluir, você fica preso. Aí o karma também vai fazer isso, mas isso não, a gente não pode ficar nesse ciclo. A gente tem que, mesmo sofrendo os efeitos do karma, subir, né? Então era isso, pode falar, Elbert. Não, era só dizer que o karma ele pressupõe mais harmonia do que algum dos outros opostos, né? Ou benefício ou malefício. Ele pressupõe mais essa harmonia que você demonstrou. Então, pessoal, a proposta era que a gente tirasse um dia para falar sobre o karma, mas só se vocês se animarem. Cada um ia estudar conforme a sua crença, a sua filosofia, a sua religião, e expor aqui as suas ideias em alguns minutinhos para a gente entender o karma segundo o que vocês acreditam, o que aprenderam, tá certo? Eu, mais Margarete, podemos estudar o budismo e trazer o karma aqui
da visão budista, e os demais no catolicismo, no hinduísmo, no espiritismo, e a gente poder debater ainda durante o debate do Dhammapada. Pode ser? Beleza. A gente pode dar continuidade ao último capítulo? Para mim, tranquilo, eu estou sem pressa. Posso ler aqui para dar um descanso para a Lute? Pode. 7, né? Castigo ou vida terrena. Dandavaga. Tremem todos diante do castigo, temem todos a morte, considerando isso, não mates e não sejas causa de morte. Tremem todos diante do castigo, temem todos a morte, a todos a vida é cara. Considerando isso, não mates e não seja causa de morte. Aqueles que, em busca da própria felicidade, a outros que também a desejam, faz sofrer. Não a encontrará nesta vida, nem em outra qualquer. Aqueles que, em busca da própria felicidade, a ninguém faz sofrer. Encontrá-la nesta vida ou na seguinte. Nunca uses palavras pesadas. Cedo ou tarde, a réplica vem e traz o sofrimento de volta, como quem arremessa poeira contra o vento. Se viveres na quietude interior, como o gongo quebrado que ficou silencioso, alcançarás a paz do nirvana e tua cólera será serenidade. Da mesma maneira como o vaqueiro dirige o gado para o pasto, assim a velhice e a morte conduzem a vida dos seres para uma nova existência. Praticando o mal por ignorância, o insensato esquece e acende o fogo que queimará um dia. Ofender, ferir ou prejudicar qualquer ser indefeso ou puro é expor-se cedo ou tarde aos 10 seguintes males. Inimizades, penosas dores corporais, graves enfermidades, acidentes, perturbações mentais, questões judiciais, perda de bens, perda de parentes, incêndio da casa e, após a dissolução do corpo, o insensato nascerá no nirvana. O costume de andar nu, os cabelos trançados à maneira dos ascetas, os jejuns, o dormir no chão ao relento, o cobrir-se com cinzas ou poeira, o sentar-se imóvel nos calcanhares em penitência, as prosternações, nada disso purifica o mortal que não se livrou do desejo e da dúvida. Embora vestido com apuro, aquele que cultiva a tranquilidade da mente, que é sereno, senhor de si, puro e a nenhum ser vivo maltratar, é um santo, é um asceta, é um bhikkhu, não sei falar. Haverá neste mundo um tão puro homem que evite uma censura, ou um corcel bem adestrado ao toque do rebenque? É uma pergunta. Como corcel bem adestrado, tocado pelo rebenque, pela confiança, pela virtude, pela energia, pela meditação profunda, pela investigação da doutrina, pela sabedoria e pela atenção plena, sobrepujamos o sofrimento da existência. Os lavradores abrem valas e conduzem a água para onde querem. Os fabricantes de flechas as retificam. Os carpinteiros trabalham a madeira à sua vontade. O homem de bem a si mesmo se controla. Gente, só fazer um comentário rapidinho, né? Ele fala que a pessoa que prejudica outro se submete a questões judiciais. Mas não é tão mal assim não, tá? Bem específico, né? Eu adorei. A casa pega fogo. Se não fosse as questões judiciais, eu não estaria ganhando meu dinheirinho aqui, não. Mas era só isso. Tá vendo? O mal de um é o bem do outro. De novo. Então, aqui nesse capítulo, no verso 137 e 140,
faz menção ao que eu coloquei logo no começo do estudo, que a gente estava comentando, que eu disse, ó, lá na frente ele vai dizer que quem ofender, ferir ou prejudicar qualquer ser indefeso ou puro é expor-se cedo ou tarde aos 10 seguintes males, a inimizade, penosas dores corporais, graves enfermidades, acidentes, perturbações mentais, as questões judiciais aí do Euclides, as perdas de bens, perdas de parentes, incêndios de casa, e após a dissolução do corpo, insensato, renascerá no Nirvana. Como eu tinha colocado, eu digo, vai ser nessa vida ou vai ser na outra? Porque às vezes a gente ofende até com palavras. E aí ele vai dizer lá na frente, né, que a palavra mal colocada também. Às vezes é até a palavra, né? E quando eu questionava com o Vini logo cedo, que eu dizia, esse prejudicar o indefeso, esse puro, aí o Vini dizia, eu dizia, é uma criança, é um idoso, aí o Vini ia muito mais além. O Vini dizia, olha, é qualquer ser que tenha vida. Eu dizia, é um inseto? Aí dizia, também. Mas aí depois foi mais além, até as plantas. Ou seja, teve vida, e muitas vezes a gente não se dá nem conta, né? Mas veja como a gente atrai, quando eu coloquei aquela questão, como há pouco, Nirvana no inferno, tá certo? Então, veja como a gente atrai. É impossível que a gente plante, né? De novo, o limão e vai colher laranja, ou vai colher maçã, não vai. Até nas palavras. Ela volta. O Vini gosta muito de dizer, né? No pensamento ainda não está concreto, mas se eu falar ou se eu fizer, eu já estou concretizando, né? E isso é fantástico. Eu gostei muito, porque ferir ou prejudicar o indefeso ou puro é expor cedo ou tarde aos 10 seguintes males. A gente tem a consciência do que faz. A gente sabe, minha gente. Por mais que a gente diga, eu não sei não, sabe? A gente tem aquela vozinha lá no íntimo, sabe? Que a gente pode chamar essa vozinha do que quiser. De Deus, de anjo de guarda, de voz de consciência, cada um dê o nome aí que lhe apraz. Mas eu gosto de dizer consciência. De deitar no travesseiro e que ela esteja bem limpinha. Porque para dormir com ela pesada, a gente não dorme. É muito difícil a gente conseguir deitar depois que a gente ofende. E às vezes a gente nem tem a intenção de ofender. Às vezes nem é a intenção. Às vezes a gente não faz com intenção. Né? Então, assim, é interessante quando ele fala nas doenças, porque há um tempo atrás eu ouvi uma palestra que dizia assim, cuidado com o que você fala, você está atraindo a gastrite sem saber. Nossa. Cuidado com o que você pensa, você está trazendo a enxaqueca sem nem ter... E eu acredito muito, porque a ciência já trabalha muito nesse ramo, dizer que muitas das nossas enfermidades nós mesmos criamos nesse sentido. Nós temos muito essa questão da negatividade, de que quando a gente está falando mal daquela outra pessoa, só vendo os pontos negativos, sem ser nessa questão crítica construtiva, sabe? A gente está, sim, atraindo essas questões negativas para a gente. Era só essa colocação. Minhas costas estão doendo, gente. Pessoal, eu vou falar rapidinho aqui do que eu entendi desse capítulo. Primeiro, a ênfase, né, budista de não matar nenhum ser vivo, não só seres humanos, mas nenhum ser vivo. Ele fala também da preciosidade da vida, né? A vida é preciosa, seja ela qual for. Não alcança a felicidade, causando infelicidade aos seres vivos, também é uma questão que eu aprendi com esse capítulo. Felicidade por felicidade, infelicidade por infelicidade. A fala correta também é uma questão que está aqui nesse capítulo. A fala correta está ligada lá, para quem não entendeu ainda o caminho óctuplo do budismo, é uma mistura de meditação com moral. A moral, ética. Fala também de renascimento, né, de que nossas ações influenciam a outra, mas a gente também tem influência sobre essa vida, o livre-arbítrio, né. E também aqui no 142, achei muito interessante, que ele vai dizer que, embora vestido com apuro, aquele que cultiva a tranquilidade da mente, que é sereno, senhor de si, puro, e a nenhum ser vivo maltrata, é um santo, um asceta ou um bhikkhu.
Aqui eu achei muito interessante porque contradiz um pouco o que diz, né, de desapegar de tudo, não ter mais nada, né, luxo. Mas aqui está dizendo, olha, embora você seja bem vestido, né, não seja um monge, não vista não vista saco, né, com as vestes budistas, tem budistas que vestem saco. Embora você tenha um conforto material, você pode, sim, trilhar o caminho do budismo. Eu achei muito interessante e casa muito com o que eu acredito, conforme eu estudo o budismo Nichiren. Posso falar, gente? Um pouquinho, rapidinho? Claro. Eu não sei até que horas que vocês vão ficar, né? Já são 9h40, mas se vocês quiserem tirar uma foto depois... Vamos tirar. Vamos. Então, vamos. A Virgínia, a Margarete... Já. Nossa, eu tô dormindo quase já. Margarete? Gente, eu tô deitada, me perdoa. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá, então. Vou tirar. Tirei. É isso. Ótimo. Pessoal, posso passar o vídeo rapidinho para a gente concluir a nossa noite? Sim, Pode vamos. ser. Não pode acabar sem o vídeo, né, gente? Adoro o vídeo. É rapidinho, é um conto budista. Adoro conto Tá budista. aparecendo? Ainda não. E agora? Certa vez, um estranho homem observava Buda atentamente. Observou por alguns minutos, sempre em silêncio. Seu olhar mais parecia um raio-x identificando os mínimos detalhes. Então, o homem andou por alguns metros em sua direção. Quando estava bem próximo, sem dizer uma palavra sequer, encheu a boca de saliva com muita vontade e tascou-lhe uma cusparada no rosto. Em seguida, saiu de perto. Naquele momento, os presentes ficaram sem reação. Que diabos foi isso? Todos se perguntaram. Os discípulos do mestre Buda furiosos ficaram. De tanto que Ananda, seu discípulo mais próximo, pediu até permissão do mestre para dar uma lição mais que merecida naquele homem. Mas com tranquilidade e com a mesma paciência na qual ensinava seus alunos, Buda se limpava. Se limpava dizendo ao discípulo que nada fizesse, tampouco falasse, porque cuidaria disso pessoalmente. Então, Buda ficou frente a frente ao homem que lhe deu uma cusparada. Juntou as mãos em sinal de reverência e agradeceu. Ninguém acreditava, muito menos tinham coragem de falar frente ao gesto tão bizarro. E, daquele mesmo jeito, humilde, Buda disse: agradeço de todo o coração por esse gesto. Esse incrível gesto porque ele me permitiu enxergar a raiva que tinha dentro de mim, mas agora me abandonou. E por isso, sou grato a você e à sua vida. Surpresos, mas muito envergonhados, os discípulos ficaram. Surpresos não pelo ato, mas porque perceberam que estavam sendo assaltados pela raiva. Mas, parado, estático e, claro, sem acreditar no que via, o homem estava. Sem acreditar no que via e, evidentemente, no que ouvia do Senhor à sua frente. Então, o homem foi tomado por uma mistura de sentimentos. Estava comovido e angustiado. Também não conseguia explicar. Claro, seu corpo tremia desde os fios do cabelo até a sola dos pés. E, com dificuldade, se virou e foi embora. Bem, mais tarde, na mesma noite, o homem dormiu, mas por várias vezes acordou todo suado, inclusive com os lençóis molhados. Realmente estava assustado. Na verdade, assombrado, porque em sua vida jamais viu uma criatura com tanto carisma e humildade. E isso realmente mexeu com ele. Algo em seu estômago parecia revirar. Estava mudando. Algo mudava dentro de si. Na manhã do dia seguinte, esse homem decidiu voltar.
e aguardou por alguns minutos, até que finalmente Buda apareceu. E mal chegou, o homem olhou olho no olho e imediatamente se jogou no chão. Se jogou aos pés de Buda. O mestre apenas sorriu. Estava feliz, muito feliz. Então se virou a seu discípulo Ananda e lhe disse que o homem voltou e tentava lhe dizer algo, mas não conseguia em palavras. O homem, com grande dificuldade e com a voz embargada, lhe disse: perdoe-me pelo que te fiz ontem. Buda, de maneira serena, feliz, lhe puxou para cima e começou a falar. Assim como o fluxo das águas nunca são as mesmas, nenhum homem é o mesmo de antes. Eu não sou a mesma pessoa que esteve com você ontem. E o que aqui está não é o mesmo que ontem me cuspiu. E também não vejo alguém tão bravo como ele. Você não é mais o mesmo homem de ontem. E você nada faz comigo agora. Então, não há o que eu tenha que perdoar. As duas pessoas, o que cuspiu e o que recebeu o cuspe, já não estão mais aqui. Então, vamos falar de outra coisa. Essa pequena história, este pequeno conto ou este pequeno relato pode dizer muito sobre você. Aliás, você quer mais alguma prova que você pode mudar seu universo porque ele está dentro de você? Deixa aqui. Adorei. Esse foi o conto de hoje. A Cíntia deve ter adorado, né, Cíntia? Exatamente. Aquele pulo, né? Essa história me lembra a frase que eu ouvi com ela, né, que a ofensa ela é um presente. Você não é obrigado a aceitar. Isso é muito bonito. Isso é um pensamento dessa história que quando eu vi, né? É lindo. Eu também gostei, achei barato, muito legal esse vídeo de você virar para o outro e fazer que o outro entenda que o que eu fiz de mal ontem eu posso mudar, amanhã eu não posso mais estar sendo o que eu fui de errado ontem. Isso é muito confortável, é muito aconchegante esse vídeo. Legal. E também, rapidinho aqui sobre o que a Margarete falou, a Cíntia, o Elbert também. A sociedade, para mim, é um espelho. Desde a criança, desde os 2 anos até a velhice, é um espelho e sempre será um espelho. Por exemplo, assim, eu digo assim, não literalmente um espelho, mas assim, para eu querer ser um doutor, querer me formar em medicina, eu vi alguém primeiro, não surgiu essa ideia na minha cabeça assim. Então é nesse sentido. Há pessoas que têm problemas aí, várias patologias psíquicas em relação ao mal, né, de fazer o mal, matar e tudo, e outras que aprendem assim com o mal do outro, assim. Aqui eu estou aprendendo com o Elbert, com a Cíntia, com todos vocês. Por exemplo, aqui é um exemplo, gente. Se a Cíntia me faz me sentir mal, se a Cíntia é desagradável, eu posso aprender com aquilo assim, que eu vou saber identificar com mais facilidade pessoas desagradáveis, assim como a Cíntia, e vou saber me sair melhor, vou saber me livrar e vou saber entrar e sair em lugares muito melhor do que antes. Então, para uma pessoa assim, tá, sabe, se desenvolvendo e consegue não se envenenar com o mal do outro, ela pega e se transforma em algo melhor. Enfim. Isso aí. Gente, eu amei o vídeo. Eu amo os vídeos que o Vini traz. Tem uma contribuição fantástica. O encontro hoje foi maravilhoso. Eu acho que todo mundo tem que levar, como o Vini disse, a uma reflexão mesmo para a hora que a gente for, né, se recolher e começar a pensar, será que nós teríamos a atitude do Buda? Será que realmente nós temos a mente tão pacífica e tão calma? Se recebêssemos uma cusparada, nós nos levantaríamos e nos secaríamos, iríamos nos limpar e iríamos dizer obrigado? Eu acredito que não. Eu não sei, eu me conheço.
Eu acho que eu não faria isso, não. Então, eu vou Sabe, refletir né? muito. Eu vou refletir muito. Acho que eu tenho muito a aprender. Mas a Margarete quer falar. Fala, Margarete. Assim, logo no início da fala, ele diz assim, que o homem que estava ontem não é o mesmo homem que está diante de você hoje. Então, assim, quando ele recebeu aquela cusparada, na verdade, mesmo sendo um sábio, um Buda, naquele momento ele estava em estado de ira, é isso que ele quis explicar. Então, ali, quando eu falo o outro é o seu reflexo, e a outra pessoa respondeu aqui, não existe o outro, somos um, é exatamente isso. Naquele momento, aquela cusparada foi o reflexo de alguma coisa. Por isso que ele agradece. Ele diz: você me mostrou aquilo que ainda estava dentro de mim. Muito obrigada. Tudo o que acontece é reflexo. Isso é muito difícil a gente, como você falou, né, Cíntia? Eu concordo com você. Nós, como mortais que ainda não somos sábios, é muito difícil a gente entender que aquela ação do outro é simplesmente a minha energia que está em acordo com aquela outra energia. Uhum. Então, por isso que ele diz, o rio, né, que correu, não é agora o mesmo rio. Agora é um outro homem, no caso Buda, né, tá falando para ele, e você é um outro homem, né? Então, aí volta de novo aquela história do Lázaro que você falou, né? Exatamente. É, É a o mesma Lázaro coisa. ele vai ter, né? Ele voltando, ele vai sofrer as mesmas consequências, mas ele tendo uma outra reação, eliminando essa raiva dentro dele, vai transformar o ambiente, como aconteceu ali no momento do Buda. O outro dia foi transformado o ambiente. Aquele homem não era mais aquele homem e aquele Buda não era mais aquele mesmo Buda. Eu amei o vídeo também. O vídeo é extremamente instrutivo. A gente percebe, como a Margarete disse, o que a gente traz dentro da gente em relação ao outro só faz se derramar. Na verdade, nós nos derramamos o tempo inteiro em relação ao outro. É como um reflexo mesmo, sabe, gente? Na verdade, eu só estou colocando para fora o que o outro já instigou, mas estava dentro de mim. Então, quando o Buda vai lá e está se limpando e agradece, como a Margarete acabou de explicar, ele teve uma atitude magnífica, porque talvez nós, por menos na fila do banco, da lotérica, por bem menos, nós não iríamos agradecer, né? Nós iríamos baixar mesmo, era o barraco, porque afinal o lugar da fila era meu, eu tenho prioridade. E, enfim, quanto mais uma cena dessa, de dizer assim, né? Olha, obrigado. Mas obrigado por quê? Pela cusparada? Não, porque você me fez ver que eu ainda tenho a ira dentro de mim. E aí lá no outro dia, já não sou mais eu. E aí vem o Heráclito, né? Tudo flui, tudo muda. E aí tinha até um rio para eu amar, para eu terminar de amar, né? Tudo flui. Já não é mais o Buda com a raiva e já não é mais o homem da cusparada. Já são dois homens diferentes. O Buda que entende que é preciso mudar, que é um fluxo de mudança e de perdão, de perder aquela raiva, e o homem que entendeu a humildade. Mas aí vamos ouvir a Ludmilla. A gente pode ver isso também na perspectiva da atenção plena, né? Que o Buda teve ali. Ele percebeu a sua raiva, mas não caiu na correnteza da sua raiva, né? Ele realmente sentou à margem, percebeu que sentiu aquilo e teve outra reação. Essa é a atenção plena do budismo, né? A gente ter aquela atenção do que a gente está pensando e do que a gente vai sentir com aquilo que a gente está pensando, né? Não é a gente cair na correnteza das emoções e fazer karma prejudicial ao outro, que eu acredito que se o Buda fosse influenciado pelo estado de inferno, ele ia tacar a mão na cara do rapaz, né? Mas o Buda, ele senta a margem da sua mente e percebe que quando acalmasse a raiva, né? Ou então, quando ele percebe, assim que ele perceber isso, estado de vigília, assim que ele percebeu aquela emoção, ele viu que aquilo seria um agente para que ele modificasse, né, o curso
da vida do rapaz, que o rapaz também aprendeu com isso, né? E as pessoas à volta também aprenderam com isso, né? Ao invés de tirarem foto de briga, né? Eu vi muito na escola isso, aquelas brigas de aluno, e o pessoal vai tudo lá tirar foto, né? Ninguém aparta. E eu aprendi muito no cristianismo de quando fala que quando alguém bater na sua face, ofereça a outra, né? Eu vi muito ligação com isso. Era só isso mesmo. Exatamente, é a mesma coisa que você falou do ato de Cristo, né, de dar a outra face. É engraçado porque eu estava lembrando disso ontem. Eu lembro sempre, né, eu me lembro sempre que essa questão da ofensa, ela é um presente. Buda agradeceu, mas não pelo presente, como a colega falou. Agradeceu pela oportunidade de sentir raiva e ser superior a ela, né? Não sucumbir à raiva. Muito bonito isso mesmo. É um pouco difícil, né? Você dar outra cara e tudo, outro lado, mas... Super. Como falaram aí, a gente é inferior nesse sentido. A gente pratica o dia inteiro, mas na hora do acontecimento, né? Que é na hora do vamos ver, eu mesmo, né? Nossa Senhora, N vezes. Eu acho que eu não daria minha outra face, mas eu acho que também eu não revidaria. Difícil. Eu ia fazer karma pela fala, eu ia falar bastante. Exato. Não, não. Partir para agressão já é outro nível também. Exatamente, é um karma pior, né? Uhum. Gente, mas é interessantíssimo, né? Essa questão que o livro traz. Ele é a questão da lei mesmo, né? Do Dharma, né? A lei é aquilo que está inerente, é natural, você não consegue burlar, né? Então é a mesma coisa em todos os capítulos, abordando assuntos diferentes. É muito lindo essa poética, como eu disse, nessa coerência que o texto tem. Muito lindo. Tem um personagem do Sutra de Lótus chamado Bodhisattva Jamais Desprezar. Eu acho que a Margareth conhece também. Ele é bem famoso no budismo de Nichiren. E, assim, ele tem esse nome Jamais Desprezar porque as pessoas, mesmo batendo nele, mesmo maltratando ele virava, né? Reverenciava e dizia para a pessoa, você tem um potencial para se tornar Buda, né? Ele percebia essa natureza de Buda na outra pessoa e por isso que ele não revidava, né? Mesmo apanhando, mesmo levando pedrada, ele se afastava do pessoal, reverenciava e dizia, você se tornará Buda, você tem um potencial de Buda. E esse era o Sutra de Lótus dele, né? Era a maneira que ele praticava o Sutra de Lótus. E tem muita conexão, essas visões, assim, com o Sutra de Lótus e com outras religiões também, da gente sempre ver que o outro tem um potencial, né, de Buda, tem um potencial, tem para quem acredita, né, tem a partícula de Deus, a partícula da divindade, né, que por causas e condições, pelo ambiente, aquela pessoa se manifesta assim, mas que no fundo, ela tem uma joia preciosa escondida no seu manto, que é outro capítulo do Sutra de Lótus também. Acho que a Margareth levantou a mão, né? Eu acho que ela quer falar. Pode falar. Não, eu só não sei abaixar. Tudo bem. Normal. Aperta a mãozinha. Ok. Vamos terminar, então? Eu acho que já deu por hoje, né? Muitas reflexões. Foi maravilhoso hoje. Foi maravilhoso, aprendi muito. E a gente vai fazer o combinado, né, de estudar o karma na sua perspectiva filosófica, religiosa e trazer. Eu e Margareth vamos estudar o budismo, alguém estuda hinduísmo, alguém estuda o espiritismo e vamos trazer o karma de várias visões para a gente entender o que nosso amiguinho pensa sobre o karma também. Tá bom? Ótimo, ok. Beleza. Okay.